Olá, eu me chamo Isabela Francisco e estamos dando continuidade ao nosso projeto Fazendo Arte por Toda Parte. Na nossa outra aula, eu tinha comentado com vocês de iniciarmos através de uma canetinha monocromática com papéis que vocês tivessem em casa disponíveis, fossem eles quais fossem. Tanto faz, se você tem um chamequinho, se você tem uma agenda, se você tem um papel que você estava reaproveitando. E eu pedi naquele momento que vocês fizessem um movimento, um trabalho que fosse muito fácil, que fosse quase um vício. Que se você... É um vício aquele que você está no telefone, aquele que você fazia desde criança, aquele vício que... você está onde você estiver, você está conversando, você não está nem pensando no que você está fazendo, você está ali brincando, desenhando, coisas que você desenvolve muito mais com o inconsciente do que você não está presente, você está meio no inconsciente, e aquilo ali vai acontecendo. Quando você vê, a coisa está pronta. Então, nesse primeiro momento, naquela primeira aula, eu tinha pedido isso, que vocês perdessem, que não é perder tempo, é você ganhar tempo, mas que vocês se dedicassem a fazer algum movimento, a fazer alguma forma, tentar fazer algum desenho que tivesse a ver com você, com o seu eu, que você fizesse sem sentir, que você tivesse mergulhado em você e você estava ali só reproduzindo uma coisa, sem pensar no que você estava fazendo. Nessa segunda aula, eu já vou querer uma coisa completamente diferente. Eu vou querer instigar mais ainda vocês. Eu vou pedir que vocês pensem um pouquinho naquilo que é difícil para você. Então, por exemplo, se no primeiro momento era fácil fazer círculo, quadrado, de repente, deve ser bem mais complicado. Então, você vai ter que pensar um pouquinho. Esse segundo desenho já é um desenho que você já vai ter que buscar, você vai ter que parar um pouquinho, pensar mais, que já é um desafio. Já não é aquela coisa que você faz tão fácil, não é aquela coisa que você faz sem pensar, não é aquela coisinha que você reproduz desde que você era criança, adolescente. Isso aqui já é uma coisa que você já vai te incomodar um pouquinho, tipo, caramba, vou ter que pensar o que eu vou fazer. Se eu fizer isso, mas também é o pensar, mas é executar. Não adianta só ficar pensando, a gente tem que sempre executar. Deu errado, aquilo, volto a dizer, não está errado, você está no caminho. Desse erro, dessa coisa que está diferente, você vai fazer uma coisa nova, você vai acabar desenvolvendo uma coisa nova. E assim vão aparecendo certas coisas na sua vida que você nem imaginava que você seria capaz de fazer, ou de acontecer, ou de encontrar pela frente. Então, é aquilo. Se no primeiro momento você fez aquilo que é muito fácil, nesse momento agora eu vou te pedir para fazer algo que não é tão fácil assim. Você vai ter que fazer algo que te incomode um pouquinho, ou que te dê um pouquinho de trabalho. Então, também não quero aquele trabalhão, nada disso não. Eu quero que você faça algo assim, que te tire um pouquinho daquela zona de conforto. Você vai ter que pensar, você vai na contramão daquilo que você vinha fazendo da última aula. Então, essa aula agora, você vai me trazer algo novo, inusitado. Então, como eu mostrei para vocês? Naquela outra aula eu tinha mostrado círculos que eu fiz, que eu caí um círculo em cima de outro círculo. Quem não viu essa aula, volta lá e dá uma olhadinha na anterior. Um círculo em cima de outro círculo, e eu fui até chegar numa forma que era mais orgânica, eu fiz como se fossem umas plantas, seja lá o que for, mas isso é porque eu já estava assim, querendo expandir mais, que você também pode fazer isso. Mas no primeiro momento, na realidade, aquela aula eu queria só
aquela coisa que fosse um vício, que fosse algo que fosse fácil para você. Essa aula agora, eu já te peço a contramão da primeira. Se naquela você fez algo mais solto, essa tenta fazer uma coisa mais estruturada, uma coisa mais pensada, uma coisa que você vá aprofundar mais, vai te dar mais trabalho. Já não é uma coisa tão assim fácil, já não é uma coisa assim tão blasé, vamos dizer assim. Você vai ter que pensar, ou você vai contra você, porque você não estava acostumado a fazer quadradinho, mas agora você vai ter que fazer. Então, essa segunda aula está aí, que é para vocês desenvolverem esse outro lado, tá? Então, eu também fiz uns outros desenhos baseado nisso para trazer como exemplo. É óbvio que eu não estou pedindo para vocês fazerem igual. Pelo contrário, eu quero que você veja o seu. Porque nós somos mundos muito diferentes, nós somos universos distintos, nós temos tempos diferentes, nós temos quereres diferentes e os desenhos acabam sendo diferentes também. Isso que é nos fazer singular, é isso que é bonito. Senão todo mundo fazer igual é tudo muito sem graça. Mas o que eu estou falando é o seguinte, eu tinha que fazer um exemplo para vocês. Então, como naqueles eu mostrei, que eu fazendo meus círculos e tal, nesse aqui agora eu trouxe uma outra forma de ver. Então, olha, não deixa de ter uma circularidade e tal, vem aquela coisa assim, mas já parece um ventilador, não sei, mas vocês veem que já não é tão solto. É solto e ao mesmo tempo não é, porque também tem umas linhas mais certas, não é? Então, é uma coisa diferente, mas olha, tudo com a minha canetinha, tá? Que eu usei minha canetinha azul no meu chamequinho, vamos combinar. Então, aqui, esse. Aí, já vim para esse, olha que bacana. Também, tudo livre, não usei em nenhum desses meus, eu usei régua, tá? Nem compasso, nada disso. Foi super, super, super mão livre, a mão livre. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria também que vocês não usassem nenhum desses outro material, vamos dizer assim, nada, só mão livre, tá? Não usa compasso, não usa esquadro, não usa régua. Tenta fazer o máximo que vocês puderem realmente, como se estivesse sentado em frente à televisão. Ai, tô assim cansado, tô querendo relaxar. Pega um papelzinho para relaxar, para botar para fora algum desenho novo, tá? Então, esse já é um outro, ó. Tudo assim mais riscado, mais reto, sem... Ah, olha esse aqui, tá vendo? Uns quadradinhos dentro de outro quadradinho, que vai no outro quadradinho, que vira um quadrado, que está vazado, que está preenchido. Isso tudo já saí daquela minha zona, vamos dizer assim, de conforto no primeiro momento, que seriam, no meu caso, os círculos. O seu é o seu, e esse caso agora é justamente o inverso. Estou te pedindo algo que seja mais complicado para você fazer, que seja mais difícil, não é difícil, que seja mais instigante mesmo. Você vai ter que pensar um pouquinho, você vai te dar um pouquinho mais de trabalho para você executar, tá? Mais esse aqui, um quadrado e um de outro quadrado, que vai no outro quadrado. É como se fosse aquela coisa que eu tinha feito da espiral. Esse daqui já é outra coisa, eu já mergulho dentro dos quadrados, já me dá uma outra visão de mundo. É uma coisa completamente diferente. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse umas caixas, uma caixa para lá, outra caixa para cá, com uma perspectiva já diferente. Eu também não usei régua, não usei esquadro, eu fui fazendo, olhando, pensando, viajando naquele mundo das retas, tá? Deixa eu ver qual é o último. Esse aqui, ó. Olha esse aqui que interessante. Cheio de quadradinhos, com quadradinhos, um quadradinho em cima de outro quadradinho, que vem outro quadradinho. Isso daqui também já é uma outra viagem. Ou seja, já fiz um trabalho completamente diferente daquela aula anterior. Todos com nossa canetinha, com nosso papel, etc e tal. Naquela aula
que era tão livre, tão sem pensar, tão fácil para mim, essa aula já vai ser uma aula que eu gostaria que vocês, esse trabalho, já fosse um trabalho mais pensado, executado de uma forma com mais cuidado, vamos dizer assim. Você tem que ter um certo tempo, vamos dizer, para gastar nele. E então, essa semana, eu fiz essa aula dessa semana, mais essa semana tá para vocês pensarem nisso. Quero esses dois tipos de trabalho. Um que é fácil e o outro que é mais complicadinho. Nada também que seja absurdo para você, não é? Mas que você pense, que saia da sua zona de conforto. Então, essa semana nós vamos ter para brincar, que isso vai ser uma brincadeira. Isso é uma coisa para você ir nutrindo o seu eu, é você ir entrando num mundo seu. Então, são essas duas coisas que eu quero para essa semana, ok? Na próxima vai ter mais. Um abraço.